Candidato Lindbergh Farias, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Aqui conosco também os jornalistas Aziz Filho e Inês Marçal, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindos. Candidato, vamos então à nossa primeira pergunta. Nos últimos anos, o Senado passou por uma situação difícil, com denúncias de corrupção. O que é que o senhor poderia fazer para tentar mudar a imagem da casa? Olha, eu acho que tem que ter renovação no Senado também. O Senado não pode ser uma casa que vire uma aposentadoria para os políticos tradicionais. Então eu acho que eu represento nessa eleição do Rio de Janeiro um sopro de novidade. Como mostrou a história, eu vim para o Rio, eu sou paraibano, vim para o Rio porque fui eleito presidente da União Nacional dos Estudantes, liderei aquele movimento dos Caras Pintadas, já fui deputado por 2 vezes pelo Rio de Janeiro, graças a Deus fui considerado deputado nota 10 pelo DIAP, tenho experiência, fui prefeito em Nova Iguaçu, uma cidade com muitos problemas, fui prefeito, fui reeleito, e agora, depois de uma conversa com o presidente Lula, que me convidou para ser candidato a senador pelo PT no Rio de Janeiro, tive uma conversa com o presidente no ano passado, que falava desse clima de união do Rio de Janeiro. E eu quero ser esse senador, que trabalhe junto com o governador do estado, com a Dilma Rousseff, que eu acho que vai ser a próxima presidente da República. Ou seja, eu quero ser um senador para somar, um senador que defenda essa união, que eu acho que está dando certo. Agora, prefeito, durante muito tempo o PT e o senhor, nas candidaturas, tinha o discurso de que não é necessário você ser do partido do governo para lutar pela sua cidade. Agora, os candidatos do PT, e a sua candidatura é muito baseada também nesse discurso, se baseia na ligação com o governo. O senhor realmente acha importante que a população vote num candidato aliado ou representante do governo federal? Olha, eu acho que sim. Assim, sendo muito franco, eu acredito que Dilma Rousseff vai ser eleita presidente. Eu acho que eu posso ser o senador que vou ter muita força política para lutar pelo estado do Rio de Janeiro. O senador, o prefeito administra a cidade, o governador administra o estado. O senador tem que defender o estado, tem que ter força política para trazer verbas, para trazer recursos. Eu acho que no governo da Dilma, eu posso ser o senador que mais posso fazer pelo Rio de Janeiro. Tem outro detalhe, Aziz. Eu conheço os problemas do povo. Eu vivi em Nova Iguaçu, fui prefeito de uma cidade da Baixada Fluminense. Eu sei que uma parcela grande da população do Rio, quando chove, ainda tem que colocar saco plástico nos pés para não pisar na lama. Então eu acho que eu sou mais apropriado para lutar por recursos em Brasília, mas eu acho que esse recurso também tem que ajudar. E uma coisa eu aprendi com o Lula, a gente melhora a vida de todo mundo quando faz pelos que mais precisam. Então eu quero ser um senador em Brasília, que lute pelo estado do Rio, mas que tenha um olhar especial pela Baixada, por São Gonçalo, pelo subúrbio do Rio, pelo interior. Bom, candidato, vou aproveitar então a deixa aí. Quais são as suas principais bandeiras em defesa do Rio, levando em consideração principalmente o royalties, né? Olha, eu aproveitando a carona, assim, eu gostaria de saber como é que o senhor vê, o que pode ser feito para que o Rio reduza a sua dependência da economia do petróleo, né? A gente passou aí por um susto nessa questão dos royalties, que não se sabe como é que vai terminar, mas mostrou a nossa grande dependência, né, do petróleo. Olha, em relação aos royalties, primeiro eu preciso dizer o seguinte, estou convencido que se esse projeto passar, o presidente Lula vai vetar. Ele já disse isso a mim, disse ao governador Cabral. É importante também dizer, viu? Eu vejo muita gente falando sobre o Lula, sobre essa questão dos royalties. Os partidos de oposição, o DEM tem 11 senadores, o PSDB tem 13 senadores. Os 11 senadores do DEM e os 13 do PSDB votaram contra o Rio de Janeiro. O PT, só um senador, o Paulo Paim, votou contra o Rio de Janeiro. Então, primeiro, essa batalha não acabou. Eu acho que a gente vai conseguir a vitória no Senado, mas a gente tem a palavra do presidente Lula, que em caso passe essa proposta, ele vai vetar. Porque eu acho que isso prejudica muito o Rio de Janeiro. Em relação às minhas propostas, eu sempre tive uma atuação muito ligada à questão da educação, desde quando líder estudantil. Eu tenho muito orgulho, por exemplo, de dizer hoje que Nova Iguaçu é a cidade do Rio de Janeiro que paga o melhor salário de professor do estado do Rio de Janeiro. Não sei se você sabe, Aziz, mas um professor 20 horas em Nova Iguaçu, com formação universitária, começa recebendo 1.860. O que tem mestrado, 2.600. O que tem doutorado, 3.300. Esse é um assunto que depende muito mais de prefeitos e governadores do que de senador, né? Não, eu quero fazer, em relação à educação, eu quero discutir um piso nacional para o salário do professor. Eu fiz isso, porque todo mundo fala de educação em época de campanha. Eu fui prefeito de uma cidade e fiz.
Nós temos resultados concretos. Eu quero ser um senador que pegue a bandeira da educação, que discuta a democratização do acesso à universidade. Eu, para não me alongar, acho que uma das coisas que o Lula fez de melhor no seu governo foi abrir espaço para que o filho do trabalhador entre na universidade. Ele fez isso através do ProUni e o ReUni, e eu quero ser um senador que pegue essas bandeiras. O senhor falou aí de alguns partidos, né? A sua coligação tem 16 partidos, né? Muitos desses são partidos que o senhor já combateu, os seus partidos já combateram. Claro que políticas de alianças, né, são importantes na democracia. Agora, o senhor não acha que deveria haver limites para essas políticas de aliança, para que elas não confundam, não desestimulem o eleitor, não deixem o eleitor assim desconfiado e vendo essas incoerências, esses encontros e desencontros? Bom, às vezes eu estou muito tranquilo para falar disso. A minha luta nessa frente de partidos é que todos os candidatos me apoiem. Não é simples, a gente sabe que aqui tem muitos candidatos que a gente já disputou, que nós temos visões diferentes, que estão na coligação e não estão me apoiando, né? Eu mantenho o mesmo lado. Eu comecei garoto, mas sempre tive de um lado. Sempre fui um militante da esquerda, sempre tive junto com o presidente Lula. O Lula me chamou, eu tinha lançado o meu nome para governador do estado do Rio, vocês sabem disso. O Lula me chamou em Brasília e disse: Lindbergh, não é sua hora, você tem que ser candidato a senador. O Rio vive um momento novo com essa união, e de fato vive, é uma chance, vamos ter Copa do Mundo, vamos ter Olimpíadas. Agora, eu acho que o senador tem que remar a favor desse projeto. Agora, caso eleito senador, o senhor pretende cumprir os 8 anos de mandato ou vai parar no meio do caminho para se candidatar ao governo do estado em 2014? Olha, eu pretendo ser candidato a senador. Ser candidato a governador em 2014 vai depender de muitos fatores. Agora, uma coisa que você tocou, eu sei que eu tenho meu futuro político pela frente. E eu quero dizer a você que está me escutando, eu não vou perder a chance de fazer um grande trabalho no Senado Federal. Eu não quero ser mais um senador. Eu quero ser um senador que defenda o estado do Rio de Janeiro, mas que viaje, que esteja perto dos municípios, perto dos problemas. Eu não sei se eu vou ser candidato a governador em 2014, em 2018. Eu só sei de uma coisa: para eu ser um dia candidato a governador, eu vou ter que mostrar meu trabalho no Senado e eu não vou perder a chance de fazer um grande trabalho no Senado Federal. Candidato, vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já.